Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, talvez nem todos saibam que Florença, na Itália, é uma cidade gay-friendly desde o Renascimento, quando era conhecida em toda a Europa por sua liberalidade. A cidade foi a metade libertina do Renascimento. Da rua Chiasso del Buco, considerada um verdadeiro bairro gay, a agitação de artistas gays, de Pico della Mirandola a Leonardo da Vinci, em todo o resto da Europa, florentinos logo se tornaram sinônimos de sodomitas. A princípio, a homossexualidade em Florença, ou como foi renomeada vício italiano, era tão frequente que outras cidades temiam que pudesse se tornar contagiosa. Professores florentinos não eram contratados em Gênova, porque podiam influenciar os mais jovens. Esse é um exemplo, né? Dada a considerável difusão da homossexualidade e sob pressão da Igreja, que pedia regras restritivas, em 1432, em Florença, foi criado um tribunal especial, o Tribunal dos Sodomitas, especificamente para julgar crimes relacionados aos homossexuais, e um corpo especial de guardas, denominados oficiais da noite, cuja tarefa dizia respeito justamente aos crimes ligados à homossexualidade. Eram 6 cidadãos eleitos anualmente, encarregados de coletar relatórios anônimos, verificar e prender qualquer ato sodomita ou antinorma. As denúncias, denominadas bateria, eram depositadas em caixas nas igrejas e abertas a cada 20 dias. Entre 1432 e 1502, mais de 10 mil homens foram investigados, incluindo mais de 2.000 condenações. Cada penalidade variava de uma proibição de voto à castração. Entre as vítimas das muitas denúncias anônimas feitas, encontramos também Leonardo da Vinci, investigado por suposta sodomia contra Jacopo Saltarelli, de 17 anos, mas depois foi absolvido de todas as acusações. Por outro lado, muitas vezes acontecia que alguns homens acabavam por ficar completamente alheios aos fatos inicialmente contestados, incluindo outras personalidades ilustres como Sandro Botticelli, ou parcialmente culpados, como Benvenuto Cellini, obrigados a pagar grandes multas. A certa altura, porém, a situação tornou-se muito difícil para aqueles que tiveram a coragem de declarar sua orientação sexual. Estes eram demitidos e forçados ao exílio como criminosos. Como se não bastassem as perseguições por parte das autoridades cívicas, alguns representantes religiosos, como Bernardino de Siena e Girolamo Savonarola, começaram a pregar contra eles, invocando penas ainda mais duras do que já em vigor, chegando a pedir que fossem queimados vivos para que se fosse feita uma limpeza na cidade. Inclusive, nos arquivos da cidade estão preservados documentos referentes a mais de 17 mil processos de denúncias ao longo de um período de 70 anos. Destes, 3 mil foram condenados. Porém, um belo dia, alguns resolveram lutar. Era 13 de agosto de 1512, quando 30 jovens aristocratas, armados com pás, bestas e arcabuzes, uma antiga arma de fogo, invadiram o prédio do governo exigindo a abolição das leis antissodomitas. Eles eram chamados de Compagnazzi e eram liderados por Dolfo Spini, jovem de hábitos perdidos, mas grande ousadia, que era um dos modelos e amantes de Botticelli. Ele também foi professor de Michelangelo. Os Compagnazzi contribuíram para a queda e morte do frade Savonarola. Após o ataque, muitos deles enlouqueceram ou foram massacrados. Mas em 16 de setembro, com a volta dos Médici ao poder, os pedidos dos Compagnazzi foram aceitos. A própria dinastia Médici foi composta em grande escala por homens abertamente gays. O Papa Leão V, Giovanni dei Medici, Fernando II e, acima de tudo, Giovanni Gastone, grão-duque da Toscana e último membro da poderosa família florentina. Ele era conhecido nos noticiários não apenas por sua apatia política, mas também por seus gostos sexuais que ostentava publicamente.
Após o fracasso de seu casamento com a princesa Ana Maria, ele retornou a Florença, iniciando uma vida além das linhas, cercando-se de meninos da vida, sempre belos e que alegravam os dias do soberano. Era um jogo de sedução e caprichos reais, em que os jovens apaixonados participavam com prazer em troca de tratores, a moeda da época. Porém, nem todos tinham a honra de serem colocados nessa lista de pagamentos. Tudo dependia da satisfação que conseguiam obter para Gian Gastone. Pouco mencionado nos livros de história, o Levante Compagnazzi pode, portanto, ser considerado o primeiro movimento a favor dos direitos homossexuais, uma tentativa violenta, mas necessária, de rebelião que teria antecipado pelo menos em 500 anos os motins de Stonewall de 1969. Absurdo isso, né? Eu não sabia dessa informação. Eu acabei esbarrando por acaso nesse evento e fiquei assim encantado, porque vejam, 30 homens gays já lutando, né, pelos seus direitos e conseguindo, né? Eles conseguiram ali, mais ou menos um mês depois, eles conseguiram que as leis fossem derrubadas. É fantástico, né? Como essa luta já acontece desde o século XV. É provável até que já aconteceu, já tenha tido um outro evento antes e a gente ainda não tenha ficado sabendo, né? Mas é impressionante, porque até então a gente falava muito, né, no discurso de Ulrichs, no Congresso de Juristas Alemãs, em 1867. Né, já no século XIX. Esse levante foi no século XV, mais ou menos 4 séculos antes. Então, assim, é impressionante e revigorante, né? É algo que eleva, de fato, a nossa autoestima, saber que esses 30 homens lutaram ali pelos direitos deles na época, né? Pelos nossos direitos, afinal de contas, todos os gays se beneficiaram, de uma certa forma, de uma conquista, né? De uma luta. Provavelmente outros perceberam que era possível. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Realmente pouco se fala, né, sobre esse levante aí. E eu espero que esse levante acabe ficando muito mais conhecido, né? Conto com vocês, inclusive, para compartilharem esse vídeo, compartilharem essas informações. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.